Reforma tributária, pontos positivos e negativos. O nosso telespectador pergunta se você é a favor de como o governo está conduzindo. E eu vou colocar uma pitada a mais. Cara, em 6 meses, os caras conseguiram parir um negócio ali que a sociedade vinha discutindo em 10, 20 anos. 20 anos, A que se deve a isso? O que você... Tá se discutindo há 10, 15 anos. Pois é isso. Aí pariu agora. Mas você acha que foi uma... Como a gestação, né, ela não ocorre no momento do parto, ela tem 9 meses antes do parto, a gente tá vendo o parto de uma discussão que tem 15 anos. Então, por isso, eu até receio chamar de reforma tributária do governo. É uma reforma tributária que está ocorrendo no governo Lula. E ele vai capitalizar politicamente em cima disso porque ele conseguiu aprovar atuando politicamente. Né? Porque o Paulo Guedes teve a chance. O Paulo Guedes poderia ter operacionalizado o que ocorreu agora, 4 anos atrás, pegando os projetos, né, as PECs 45 e a 110, e fazendo a fusão que foi feita agora e ter aprovado. Mas o que ele quis fazer? Criar dele. Que previa CPMF e tal, e colocou uma porrada de dimensões de tributação de patrimônio e renda numa única reforma, chegou no Congresso, desmontou e parou de gastar energia com aquilo. Né? O governo Lula fez algo que foi apoiar um debate que já ocorria, já estava bastante maduro no Congresso Nacional, que é, primeiro, separar as reformas. Então, eu não chamo de fatiar, porque não dá para fatiar algo que não existe. Então, é uma reforma em fases, em que você vai trabalhar de acordo com graus decrescentes de consenso. Então, qual que é o maior consenso? É simplificação de tributo sobre consumo. Então, esse tem o maior grau de consenso, começo por ele e aprovo ele. Aprova a reforma do tributo de consumo, passo para a parte que é menos consensual, que é tributação de renda e patrimônio. Entendeu? Então, essa fase fica para depois, para o desespero, né, dos progressistas que acham que essa tinha que vir antes. Entendeu? Então, eu não concordo com isso, porque se você faz a reforma de patrimônio e renda antes de mexer nos tributos, você corre o risco de incorporar distorções na reforma de renda e patrimônio. Então, na minha visão, é melhor você, né, fazer a reforma mais abrangente, que mexe no sistema de produção de valor, né, que é a produção, e aí os efeitos dessa reforma na renda e no patrimônio vão receber uma tributação específica para aquele momento histórico, que é o que a gente tem agora. Então, vamos pegar aqui o exemplo, né? Então, os prós e contras. Então, primeiro, não acho que é uma reforma do governo Lula, é uma reforma que está ocorrendo no governo Lula com os méritos do governo Lula de encampar essa reforma e apoiar a sua aprovação. É uma reforma necessária, que sim, vai trazer uma série de benefícios para a economia, vai destravar, lembra a metáfora do zagueiro? É aquilo, vai tirar o zagueiro de trás do atacante com o elástico e a economia vai andar mais solta. Vai facilitar o investimento, vai diminuir o tempo gasto das empresas com a contabilidade para pagar impostos, vai diminuir cumulatividade, vai gerar uma série de benefícios. Esse é o saldo líquido da reforma tributária. Mas nenhuma reforma tributária ocorre numa planilha de Excel. Ela ocorre no contexto da luta política, em que interesses estão em jogo, e esses interesses têm representação no Congresso, e eles colocam esses interesses na forma de exceções à regra. Então, essas exceções, elas aparecem como os regimes especiais, que afetam desde questões que eu acho perfeitamente válidas, como você isentar cesta básica, ou isentar, não cesta básica, isentar a agropecuária na agricultura familiar, que alimenta 78% da população brasileira, como você, por exemplo, isentar algumas atividades do setor de saúde, que beneficiam a população, e outras menos, como, por exemplo, isenção tributária para igrejas. Que eu acho que a gente já estaria maduro o suficiente para debater isso. Por que o pastor não paga imposto? Por que a igreja, que é uma instituição que, ainda que ela não tenha fins lucrativos, ela gera muito lucro? Por que eu não vou tributar uma atividade como aquela? Novamente, estou dizendo para tributar ou não tributar, estou dizendo debater. Não foi debatido. Foi empurrado goela abaixo porque existe uma bancada evangélica muito forte no Congresso que impôs isso, né, no chamado jabuti. Assim, não é bem o jabuti porque tem a ver com a questão, mas assim, enfiou aquilo lá na calada da noite. Então tem coisas que eu acho que são meritórias e exceções que eu não acho meritórias. Mais escuso, tá? Né? Isso é fruto do jogo político. Eu venho falando que política não é feita em laboratório, em sala limpa. Ela é feita no chão de barro. Não, e outro, então, o bom é inimigo do ótimo, né, cara? E eu falo isso, as pessoas às vezes falam que eu tô fazendo discurso antipolítica. Não é, ao contrário.
Quer dizer, política não é laboratório, política é a vida real. Vai ter barro, vai ter concreto, vai ter arma, vai ter tudo ali. Então a gente tem que lidar com as forças que existem, não com as forças que a gente gostaria que existissem. É aquela coisa assim, nossa, no Brasil é difícil, né, fazer política, troca o povo. Não, tem que usar o povo que tem. Troca o povo. Né? Troca o povo que aí funciona. Não, é o nosso povo, é a nossa elite. Você tem que atuar com o que você está com. Você tem, né? Você pode formular, não tem nenhum problema. A hora que você entra... lobistas. Tipo, já começava muito bem, igual os americanos fazem, os Estados Unidos faz, que é o lobista em jogo aberto, né? Não, então, eles têm uma tentativa de regulamentar isso aqui, né? Porque ela já ocorre, só que há o arrepio de qualquer regulação e tal. Então, isso eu acho positivo, mas tem esses ajustes, e eu acho que faz parte do pacote, nada é perfeito, a não ser que a gente volte a 64 e faz uma reforma tributária sem Congresso, que foi a última reforma tributária que a gente fez. Foi nos primeiros anos do governo Castelo Branco que a gente criou ICM, criou estrutura, IPI, tudo que a gente tem hoje. E que aí você vai fazendo, né, incrementalmente no contexto democrático, em que qualquer imposto você vai criar uma briga tremenda. Imagina mudar vários impostos. Né?